Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é João Pedro, sou aluno do sétimo período de administração do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Eu e minha colega Nelise somos do canal Tecno ADM, onde iremos trazer alguns conceitos, referências, resenhas e artigos a respeito da tecnologia dentro da administração. Nesse vídeo, iremos fazer resenha de 5 artigos a respeito de tecnologia, indústria 4.0, IoT, Big Data e entre outros. Então aproveite o vídeo junto conosco. Então, pessoal, o primeiro artigo, ele trata sobre a indústria 4.0, análise de operações portuárias em terminais de contêineres. O autor é o Delmo Alves de Moura, da Universidade Federal do ABC. Mas antes de começar a tratar sobre o artigo, seria interessante a gente abordar um pouco o que é a indústria 4.0. Ela é caracterizada pela transformação digital nas indústrias e é também considerada como a quarta grande revolução industrial. Essa revolução ela abrange alguns conceitos tecnológicos integrados, como a indústria 4.0, a internet das coisas, também conhecido como IoT, a segurança cibernética, realidade aumentada, Big Data, automação robótica, manufatura aditiva, simulação e integração de sistemas e The Cloud, que é o gerenciamento dos sistemas nas nuvens. Nesse artigo, o autor fez uma análise da indústria 4.0 e suas principais características e como algumas dessas tecnologias inerentes a esse sistema estão sendo aplicadas em algumas operações portuárias de movimentação e armazenagem de contêineres em portos inteligentes. Além de apresentar os Smart Port, que são os portos inteligentes que se caracterizam pelas suas operações logísticas automizadas, fazendo uma junção de dispositivos conectados por IoT com rede de sensores inteligentes integrados a um grande centro de dados, Big Data. Dentro desses pontos inteligentes, existe uma quantidade muito grande de equipamentos automatizados que buscam gerar e otimizar os processos. Por isso, se faz necessário um grande processamento desses dados para que o processo não seja prejudicado por alguma falha no sistema. Nessa pesquisa, foi utilizada a metodologia exploratória, que buscou realizar um levantamento bibliográfico, além de obter informações com os pesquisadores do Lindholme Science Park. Como resultado, teve que as operações logísticas portuárias de movimentação e armazenagem de contêineres estão utilizando essa tecnologia para aprimorar ainda mais seu desempenho logístico, além de melhorar os indicadores de sustentabilidade e diminuir os congestionamentos nas cidades e portos. O segundo artigo, ele trata do mapeamento do setor de realidade virtual e realidade aumentada, perspectivas e desafios. A autora é a Inês Maria Silva Maciel, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Nessa pesquisa, foi feita com o objetivo de mapear quais são as empresas do país que utilizam de algum do ecossistema de realidade mista e realidade estendida, com a intenção de buscar e de consolidar os dados que contribuem no desenvolvimento de políticas públicas para uma área com forte propensão para inovação, além de tentar levantar números sobre o impacto da crise do novo coronavírus sobre o setor de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Nessa pesquisa, ela foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa, foi utilizada a metodologia de pesquisa etnográfica e exploratória, a partir de levantamento bibliográfico, além de participações em eventos e realizações de entrevistas com profissionais na área de realidade mista e realidade estendida. Na segunda etapa da pesquisa, foi adotada técnicas de pesquisa descritiva através de questionários padronizados online. Alguns dados muito importantes foram descobertos, como o fato de 70% das empresas pesquisadas elas já atuam no setor de XR. Mas o que seria esse setor de XR? O ecossistema XR ele pode ser caracterizado como um ecossistema que envolve toda a gama de tecnologias relacionadas à produção de hardware, software e conteúdos na área de realidade virtual e realidade aumentada,
que são chamadas as realidades estendidas, sendo assim a sigla XR. Além de que 50% dessas empresas que já atuam no setor de XR, elas são compostas por microempresas e microempreendedores individuais, sendo que uma boa parcela dessas empresas se encontram em processo de desenvolvimento emergente ou então são startups, que revelou então na pesquisa que o mercado ainda está em estágio de maturação. E esse setor, por se tratar de uma área da inovação, ela não sofreu grandes impactos pela crise do Covid-19 e que os grandes desafios desse setor é justamente emergir no mercado. O terceiro artigo é sobre a aplicação do Big Data e Cloud Computer e seu impacto na quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Nessa pesquisa, foram feitas análises sobre a quarta revolução industrial, com foco nos principais pilares dessa revolução, que são a computação das nuvens, o cloud, o Big Data e a Internet das Coisas, o IoT. Mas, primeiramente, quais são as definições desses conceitos? A computação em nuvem, ela é uma tecnologia que permite às empresas terem uma maior capacidade para executar soluções de tecnologia de informação no ambiente corporativo, como servidores virtualizados, softwares de gestão e suítes de aplicativos de escritório. O Big Data, traduzindo para o português, significa grandes dados ou grandes volumes de dados. Basicamente, ele consiste em dados extremamente grandes que não são possíveis processá-los com ferramentas convencionais de processamento de dados. O Big Data ele tem três características principais, que são os 3 Vs, que são volume, variedade e a velocidade. Já o IoT, também no português, Internet das Coisas, ele pode ser definido como um grupo de dispositivos digitais, tais como sensores industriais, que coletam e transmitem dados entre si pela internet. Nessa pesquisa, teve como metodologia um levantamento teórico em cima de artigos publicados em revistas e em entrevistas dadas sobre o tema. Como resultado, o autor traz para a gente que na quarta revolução industrial, ela vai impactar de maneira muito agressiva o setor industrial atual e que, para essa nova inovação, irá ser de suma importância ter mão de obra capacitada para estar atuando nessa área. Graças à utilização do Big Data, onde poderão ser analisados uma grande quantidade de dados, aliado aos dispositivos de IoT nas empresas, os processos de produção eles serão muito mais eficientes e muito mais eficazes, contando com um menor tempo de desperdício, e isso traduz para a empresa um aumento na eficiência e também poderá traduzir um aumento no lucro. O quarto artigo, ele trata sobre como o Big Data pode auxiliar as empresas a gerarem vantagem competitiva. Ele se trata de um estudo de caso, único numa empresa de indústria agrícola. O autor é o Felipe Renz, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que possui MBA em Administração de Tecnologia da Informação. Nessa pesquisa, foi abordado como uma empresa do ramo de máquinas agrícolas pode obter vantagens competitivas utilizando o Big Data e análise preditiva em manutenção de suas máquinas. Para a realização dessa pesquisa, foi utilizado o método de pesquisa de estudo de caso descritivo, além de pesquisa bibliográfica para a definição dos temas abordados. Como resultado, o autor traz que a aderência de uma solução de Big Data com a AGCO foi analisada e constatada por meio de simulação que existe sim uma forte aderência com a organização, que pode colocar a AGCO em outro patamar diante de seus concorrentes e criar um forte relacionamento com seus clientes e concessionários, tendo assim um grande diferencial competitivo. E por fim, o último artigo que trouxemos para essa resenha
é a aplicação de computação em névoa na internet das coisas para cidades inteligentes, da teoria à prática. Tem como autor o Gustavo Uruguai Castilho e o Carlos Alberto Kamiensky, da Universidade Federal do ABC. Nessa pesquisa foi realizado um estudo de caso que teve como objetivo apresentar um modelo genérico para a implementação de computação em névoa, que pode ser utilizado como referência para implementações reais. Essa pesquisa, ela teve como base estudos teóricos do estado da arte. Esse levantamento serviu como base para a realização dos experimentos em laboratórios e coletas de dados. Os resultados indicaram situações onde é viável a utilização e a implantação da computação em névoa. Então, pessoal, trazendo uma conclusão para essa nossa resenha desses 5 artigos, a gente pode perceber que a indústria 4.0 ela já está tendo grande participação no mercado e grande participação nas empresas. Pode ser uma empresa, desde uma empresa industrial como uma empresa comercial, é possível verificar que há uma grande já participação dessas tecnologias no meio produtivo. E isso também pode ser considerado como uma grande oportunidade para que tanto os pequenos empreendedores como as grandes organizações tenham para que alavancarem a sua produção, as suas vendas, e isso pode traduzir para o empresário uma grande eficiência nos seus processos produtivos. E esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouco sobre a internet das coisas. Deixe seu like, compartilhe. Aí na descrição do vídeo a gente vai colocar o link dos artigos para quem tenha interesse em estar estudando um pouco mais profundo do tema. E é isso, espero que tenham gostado.